Senhor nosso Deus, Pai querido, Senhor, obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar onde nos reunimos para louvar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, onde nos reunimos, Senhor, como a Tua igreja, como o Teu corpo, porque não somos indivíduos isolados que têm um relacionamento com o Senhor. Sim, Pai, nós temos um relacionamento pessoal com o Senhor, mas o que nos dá essa condição é porque somos o Teu corpo, é porque somos a Tua igreja, é porque somos a Tua noiva, Senhor. E é esta condição da nossa vida coletiva com o Senhor que nos proporciona o direito e o privilégio de podermos ter uma vida pessoal contigo, Senhor. Por isso, Senhor, é com alegria, é com humildade que nós nos reunimos aqui nesta noite, Senhor, e louvamos pela Tua presença neste lugar, porque estamos aqui por Tua causa, Senhor. Estamos aqui em memória do Senhor, estamos aqui no Teu nome, Jesus, porque nós somos o povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Queremos cada vez mais ser entregues ao Senhor, queremos Te amar cada vez mais, queremos Te obedecer cada vez mais, Senhor. Queremos cada vez mais experimentar a Tua vontade, viver as Tuas promessas, Senhor, e sermos instrumentos da Tua grande obra sobre esta terra, Pai. Senhor, nos ensina a viver assim. Por isso nós pedimos, Senhor, venha falar conosco através dessa mensagem, fazendo mais uma vez, Senhor, da Tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, faz aqui neste lugar o que o Senhor fez na escola de Tirano, Senhor, onde a Tua mensagem era pregada, a Tua palavra era ensinada, e as pessoas que ali aprendiam a Tua palavra, elas espalhavam o que aprendiam por toda aquela região, até que todas as pessoas daquela região ouviram falar do Senhor. Pai, faz isso através de nós, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz de poder estar aqui nessa noite? Amém? Eu também estou feliz. Amém? Nós temos que viver essa realidade, não é? Nós temos que nos sentir alegres quando viemos cultuar o Senhor como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Nós sabemos que esse lugar aqui não é a casa do Senhor, esse aqui é o prédio da igreja, né? Mas nós, quando vivemos o princípio da unidade, quando nos tornamos corpo do Senhor, nós nos tornamos a casa do Senhor, nós somos a casa do Senhor, amém? Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Estou pregando para vocês sobre a palavra rema, a palavra profética, a palavra direcionada, né, que Deus tem dado para nós este ano. E este ano nós estamos andando debaixo de uma palavra de expansão. Repita comigo assim: expansão. E o Senhor quer que a gente expanda em 5 áreas da nossa vida, pelo menos, as principais, né? Na verdade, o que completa a nossa vida, né? A nossa vida com Deus, a nossa vida familiar, a nossa vida na igreja, a nossa vida profissional ou vocacional, ou as duas, né? E também na nossa vida financeira. Deus tem promessas em cada uma dessas áreas da nossa vida, e Ele quer transbordar para todos os lados aquilo que Ele tem para a gente, amém? Mas para isso Ele quer que a gente aumente o espaço, Ele quer que a gente expanda, né? E nós estamos ministrando sobre essa palavra, e o objetivo de ministrar essa palavra, o primeiro é que você aceite essa palavra como uma palavra direcionada, uma palavra profética na sua vida. Para quê? Para que você não
desvie do propósito de Deus para a sua vida este ano. A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo perece, amém? E muitas pessoas confundem essa palavra, esse versículo, porque entendem profecia como o dom de conhecimento, né? E o dom da palavra de conhecimento é o dom da palavra de sabedoria, né? Muitas vezes, quando você está em um lugar, e tem pessoas que têm esse dom, inclusive aqui nós temos pessoas que têm esse dom, graças a Deus, amém? Né? Você está num culto ou lugar, e a pessoa fala assim, Deus me disse isso a seu respeito, e não sei o quê, não é verdade? O nome disso na Bíblia é profecia? Não, é palavra de conhecimento, não é? Está lá nos dons do Espírito, né? Ele dá a conhecer algo específico sobre a sua vida, que aquela pessoa não sabe, porque ninguém contou para ela, né? E ela fala sobre aquilo com você para gerar uma testificação na sua vida, para trazer um conforto para a sua vida, uma confirmação para a sua vida. E quem já passou por essa experiência aí? Você não saiu confortado? Não saiu alegre? É ou não é verdade? Não é? Mas a profecia que esse versículo fala, é a profecia que vem do ministério profético, que, né, tem 5 ministérios, e o ministério profético é representado pelo dedo indicador. O profeta é aquele que dá a direção. A palavra profética, então, a profecia que não nos deixa nos perdermos ou nos corrompermos, é aquela palavra de Deus que aponta a direção do caminho que Ele quer que a gente ande, amém? Então, o primeiro objetivo dessa palavra, de eu estar pregando essa mensagem para você, agora no início do ano, é para que você aceite essa palavra de expansão como uma direção de Deus para a sua vida, amém? Quem já aceitou essa palavra, levanta a mão, amém? Glória a Deus pela sua vida. E você que não aceitou, eu tenho orado por você, para que você aceite, né? Segundo, para te animar, para que você fique empolgado, que você, rapaz, esse ano eu vou expandir mesmo, custe o que custar, estou nem aí, não é? Eu vou fazer o que tiver que fazer, ninguém me segura, nem eu me seguro, não é verdade? É? Eu vou expandir, nem que a vaca tussa, amém? Você já ouviu a vaca tossir? Impossível uma vaca tossir. O ruminante não tosse, amém? Porque não se engasga. E terceiro, né, a partir do momento que você, então, aceita como uma palavra de direção de Deus para a sua vida, no momento que você, então, deseja, cria essa vontade de fato viver essa expansão, eu também, através da palavra, quero te ensinar o que você precisa fazer para expandir, né, em cada uma dessas áreas da sua vida, a fim de que o Senhor transborde aquilo que Ele quer transbordar, amém? Eu não sei exatamente o que Ele quer transbordar na sua vida, isso aí é entre você e Deus, não é? Eu opero no dom de mestre e pastoral, Deus raramente me dá uma palavra de revelação na hora de ensino, mas há pessoas na igreja que têm uma palavra de conhecimento para você, que se você, né, orar, Deus usa um instrumento desse, né, para trazer uma palavra de conhecimento para a sua vida. Deus tem algo específico para a sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos então à palavra, Isaías 54, do 2 ao 3, diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças, ou seja, não impeça que isso aconteça, amém? Coloca para nós aí na projeção, na NTLH, por favor. Essa palavra não os impeças, coloca no 2, NTLH. Não, peraí. 54, 2, aumenta, torne ainda maior o lugar de que você mora. Aí não faça economia nisso, olha ali, ó. Ali não os impeças, ali na NTLH traduzido, não faça economia nisso. Ou seja, meu irmão, esteja disposto a se gastar com força. Porque a Bíblia diz que quem se gasta por fora para fazer o que Deus quer, Deus o renova por dentro. É ou não é verdade? Amém? No 3,
né? Porque transbordarás. Quem vai fazer a gente transbordar? O Senhor. A nossa parte é expandir, é dar espaço. E a parte dele é transbordar. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Então, esse transbordar de Deus vai fazer duas coisas na sua vida e na vida da sua descendência, seja ela biológica, ministerial, espiritual. Vai fazer com que haja uma conquista. Você vai conquistar e aqueles que estão com você vão conquistar. E também, se transbordar, vai gerar uma restauração, porque aquilo que outrora foi assolado, não é, será reconquistado novamente. Amém? Então, é um transbordar completo de Deus na sua vida. Amém? Nós temos aprendido, né, que essas estacas que precisamos fortalecer, firmar, né, são as 3 bases da nossa vida espiritual. E elas são a fé, a esperança e o amor. Amém? Já vimos sobre a fé, já vimos sobre a esperança, e hoje eu quero falar sobre o amor, essa expansão do amor na sua vida. Amém? Então vamos falar hoje sobre a expansão do amor. Já falamos sobre a fé, já falamos sobre a esperança. Semana passada falamos sobre a esperança, e nessa semana vamos falar sobre amor. Amém? E a partir da semana que vem a gente vai começar a ensinar você, depois que firmar as estacas, estender a lona, não é? Porque só a estaca não basta, não é verdade? Né? Só com estaca não tem telhado, a lona é que dá essa cobertura, né? E aí, a partir daí de você firmar as estacas, estender as lonas, o Senhor então vai começar a transbordar na sua vida. Quem quer experimentar o transbordar de Deus aí? Só para mim ter certeza. Você quer mesmo? Você está firmando as estacas? Você está, né, botando em prática o que você está aprendendo? Você tem que firmar as estacas, meu irmão. Amém? E hoje eu vou te ensinar a firmar a estaca do amor. Amém? Vamos falar então sobre a expansão do amor. Marcos 12, do 30 ao 31. Aqui nós temos, não é, os 2 grandes, maiores e mais importantes mandamentos de toda a Escritura Sagrada. Diz assim: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses 2. Amém? Então, esses 2 são os 2 maiores mandamentos. Irmãos, amar hoje é um desafio, né? O que mais nós encontramos hoje no mundo, e em qualquer lugar onde nós andamos, são atitudes, são coisas que, se nós fixar os nossos olhos nisso, nós vamos acreditar que o amor não existe e que ninguém ama ninguém de verdade e que o amor entrou em extinção, não é? Tem pessoas, né, que já não acreditam mais que podem amar e que podem ser amadas. Não é difícil nós encontrarmos pessoas tão decepcionadas em diversas áreas da vida delas, que elas já se acostumaram, não é, nessa situação, né? Quem aqui já não presenciou uma situação, uma história, ou ouviu falar, não é, daquela esposa recém-casada que está começando a viver as dificuldades do matrimônio, vai se aconselhar com uma mulher mais velha, conformada, ela fala assim, ó: minha filha, é assim mesmo. Não é verdade? E a pessoa se rende e aceita aquela vida medíocre, não é? Irmão, isso acontece no casamento, isso acontece no trabalho, não é difícil prosperar na vida financeira. Acho que Deus, né, me chamou para ser pobre,
né? Até porque tem gente até que usa o versículo, mas foi Deus que fez o pobre, então Ele me fez pobre. Não, isso é verdade, Ele me escolheu, meu pai, né? Teve um tempo na minha vida que eu era revoltado com Deus, antes de eu converter, né? Tinha uma música que eu escutava, se eu não me engano, a música de um cara que eu esqueci o nome dele agora, que cantava assim, Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio, pele e osso simplesmente, quase sem recheio, e começar a falar, né? Entendeu? Né? Aí ele fala que, ele começa a dizer assim, Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica. Aí ele começou a falar, né, as desvantagens dele. E na música ele dizia que, né, Deus escolheu a situação que ele nasceu, Deus escolheu ele nascer na pobreza, né? E eu pensei assim, rapaz, por que Deus escolheu ser filho do meu pai? Né? Eu nunca tive problema em ser filho da mãe, mas eu tive muito problema em ser filho do pai por muito tempo, não é? Eu queria um pai melhor, e eu falava, rapaz, um dia, se eu for para o céu, eu vou perguntar assim, já que o Senhor, né, me mandou aí do céu para cá, por que você escolheu logo, né, esse instrumento? Você está me entendendo? Né? Então, muitas pessoas elas se conformam. Deus, de fato, Ele faz o pobre, mas em momento nenhum da Escritura Sagrada você vai ouvir Deus dizer que Ele quer que o pobre continue pobre. Você está me entendendo? Né? Deus faz o pobre, e se o pobre crer nele, vai ficar rico, e se depois que ficar rico deixar de crer nele, vai ficar pobre de novo, não é? Essa é uma realidade. Então, nós não podemos nos conformar, né? E hoje, né, uma das coisas que tem sido assim colocado à prova é a crença que há de fato a manifestação do amor, não é? Por que isso, irmãos? Na verdade, isso é a manifestação, o cumprimento de uma profecia escatológica. O que é uma profecia escatológica? Uma profecia escatológica é relacionado àquilo que o Senhor disse que iria acontecer no tempo do fim, no tempo que antecederia a volta dele, não é? Então, quanto mais nós nos aproximamos da volta de Cristo, maior é a dificuldade de as pessoas crerem no amor e de fato amarem, não é? E ele disse lá em Mateus 24, do 12 ao 13, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, Mateus 24, do 12 ao 13, diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, não é? Então, eu particularmente creio que nós já estamos no tempo que Jesus disse que era o tempo do início das dores. Ele compara a volta dele a uma mulher que vai dar luz, né? E ele estava fazendo uma analogia, né? E os sinais que nós vemos no mundo, o Senhor fala sobre isso de forma bem clara, os sinais que nós vemos no mundo, que nós estamos vendo hoje no mundo, ele diz que isso compara quando a mulher começa a ter as contrações, né? Eu não sou mulher, nunca fiquei grávida. Tem gente que acredita que é para ficar grávida, né? Isso é loucura, meu irmão. Não entra por esse caminho, não. Tá bom? E aí quando começam as dores, eu me lembro quando a Leia começou a ter as dores. Entendeu? Né? E ela começou, ainda demorou um tempinho, né? Aí depois, de fato, não é? A dor começou a aumentar, até que tudo que ela queria que ela nascesse para aquela dor acabar, não é? Então, como nós já estamos nos aproximando desse tempo do fim, cada vez mais, a tendência é que o amor sobre a terra esfrie, não é? Nós podemos comparar, né, o amor a um fogo, né? E lá em Cantares o Senhor diz que o amor é um fogo. Você está me entendendo? Um fogo consumidor. E ele diz que esse fogo, então, vai começar a diminuir, vai perder, não é, as chamas.
vai virar uma brasa, até que essa brasa vai se esfriar. Aí você pode pensar assim, pastor, então não temos o que fazer, né? Se Jesus falou que ia acontecer, não é? Então é sinal que vamos deixar o amor esfriar. É essa atitude que ele espera de nós? Não. Ele diz que, né, ele retrata para nós o Senhor Jesus, ele mesmo, né, profetizando. Jesus, ele atuou nos 5 ministérios. Jesus atuou no ministério apostólico, no ministério profético, no ministério evangelístico, no ministério de mestre e no ministério pastoral, sim ou não? E aqui, esse é um dos textos, né, no qual o Senhor Jesus está fluindo no dom profético. Ele está falando de eventos futuros, a fim de preparar o povo de Deus para que esse tempo futuro não os pegue despercebido. Muitas pessoas, elas têm uma mente fatalística, e na verdade a mente do reino é uma mente de fé, de esperança e amor. Como que é uma pessoa com a mente fatalística? Quando Deus fala de coisas ruins do futuro, essa pessoa pensa assim, ixi, estou enrolado, vai acontecer mesmo, todo mundo vai se danar, não tem o que fazer. É ou não é verdade? Mas quando o Senhor nos mostra um quadro negativo no futuro, Ele nos mostra para que nós estejamos preparados para que isso não aconteça com a gente. É ou não é verdade? Imagina quando Jesus profetizou para Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar vocês. Vocês se danaram, acabou tudo. Foi isso que ele falou? Ah, mas eu orei ao Pai para que vocês resistam, ou seja, não desanima, não retroceder, né? Já colocou a mão no arado, não olha para trás. Então o Senhor, Ele está na verdade, né, não simplesmente nos dando uma má notícia, mas dizendo que é possível perseverar. Sim ou não? E além disso, não é? Porque Ele quer que todo o homem seja salvo, quer ou não quer? Está escrito, a expectativa do Senhor é que todas as pessoas sejam salvas. Então a expectativa que Ele tem em nós, o desejo que Ele tem com relação a nós, nesses momentos, é que a gente persevere. Então, na verdade, essa profecia aqui também, essa realidade, não é? Ela se constitui em uma das maiores provações que todo o povo de Deus passará e já está passando nos últimos dias, não é? E qual é o objetivo de uma provação? O objetivo de uma provação é mostrar para nós mesmos se o amor que temos é genuíno ou é uma imitação. Por que antes da vinda de Jesus vai haver tempos difíceis? Porque os tempos difíceis vão apagar aquilo que não é verdadeiro. Os tempos difíceis vão apagar aquilo que é falso. Os tempos difíceis vão apagar aquilo que não é o amor verdadeiro, né? A morte de Jesus na cruz foi um tempo difícil para os apóstolos, sim ou não? E aquele momento provou o amor deles, principalmente o amor de Pedro. Pedro acreditava de todo o coração, como muitos de nós acreditamos, que nós amamos ao Senhor como devemos amar. Mas quando vem as provas, ele já sabe, né? Porque, né? Eu até disse para Pedro, você não vai comigo para a cruz, coisa nenhuma. Antes que o galo cante uma vez, ô seu cara de pau, você vai me negar 3 vezes. E de fato, não é? Isso aconteceu. Pedro se angustiou, depois ele teve aquela conversa, Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes a Pedro, não é verdade? Não é? Estava botando o dedo na ferida de Pedro, tu me ama, Pedro. Né? Então, né? E eu acredito de todo o meu coração que essa profecia é uma grande provação que todos nós passaremos, meu irmão. Não é? Infelizmente, o Senhor nos revela que aqueles que não tiverem atentos, aqueles que não tiverem firmados nele, esse amor vai
se esfriar. E qual é a consequência disso? A consequência é que a nossa salvação não será completa, a nossa salvação não será consumada, porque no versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar. O que é perseverar? Não deixar que esse amor esfrie, não deixar que esse amor vire uma brasa, não é? Ou se virar uma brasa, já assopra aí com o vento do Espírito, para sair faísca e fogo de novo, amém? E a palavra iniquidade, que eu escolhi essa tradução aqui, porque que usa a palavra iniquidade, coloca ali para nós ali, o versículo 12. Essa palavra iniquidade, se você for pegar um dicionário bíblico, né, você vai ver que ela tem o seguinte significado: condição daquele que não cumpre a lei. É uma condição. Uma pessoa que vive em iniquidade é uma pessoa que vive em uma condição aonde ela não cumpre a lei de Deus, não é? E eu lendo esse texto, algum tempo atrás já, entendeu? Me ocorreu o seguinte discernimento: me diz uma coisa, você se sente desanimado, ou você assim, tem a tendência de desacreditar na manifestação do amor de Deus, quando você olha para as pessoas do mundo e elas não obedecem a Deus? Ou você tem essa tendência quando você olha para as pessoas dentro da igreja e você começa a ver que a maioria das pessoas dentro da igreja não obedecem a Deus, e por elas não obedecerem, você começa a se frustrar, você começa a desanimar, você começa a perder a esperança, você começa a desacreditar. Aí você chega naquela trágica condição que você não consegue nem se alegrar quando te dizem: hoje é domingo, vamos cultuar ao Senhor. Hoje é quarta, vamos para a célula, vamos para o evangelismo, vamos para a intercessão, vamos para o jejum, vamos para o retiro, vamos para o encontro. Tudo se torna um peso na sua vida. Meu irmão, se você está assim, isso é uma evidência de que os tempos difíceis, a multiplicação dessa iniquidade, provou para você que o seu amor não é genuíno, que o seu amor não é verdadeiro, e que você precisa decidir amar ao Senhor com amor verdadeiro, fincar essa estaca do amor em cada área da sua vida, meu irmão, e não deixar que nada abale o seu amor. Amém? Então, o fato de se multiplicar o número de pessoas que não vivem segundo a palavra de Deus, principalmente na igreja, se constitui uma condição de provação do amor que temos por Deus, né? Provação essa na qual quase todos não passaram. Você está me entendendo? Não é? Eu gosto de ser remanescente. Eu estava na nossa conferência, de líderes em novembro. Essa conferência foi uma conferência muito especial para mim, né? E teve um momento que eu estava sentado, né? Eu tive uma reunião, aí eu cheguei, o culto já, uma reunião na igreja ali, com a liderança da igreja, aí eu, geralmente o superintendente entra na frente, né? Mas já estava acabando o culto daquele horário, e estava cheio lá na frente, eu sentei assim mais para trás, perto da entrada, e fiquei sozinho ali. Aí daqui a pouco passou uma pastora antiga, meu irmão, antiga, né, da igreja, né, eu conheci ela faz tempo. Ela passou assim, olhou, veio me cumprimentar, falou assim: César, sabe que eu sempre me alegro quando eu te vejo, porque eu olho para ti, eu vejo um remanescente. Rapaz, que alegrou meu coração, não é? Fiquei feliz da vida, né? Até porque muitos que faziam parte do grupo que eu andava, já não andam mais. Você está me entendendo? Não é?
E ela conhece essas pessoas, né? E eu acabei prevalecendo, graças a Deus. Graças a Deus que o fato de muitas pessoas dentro da igreja que eu conheço, que não se dedicam à obediência da palavra de Deus, que às vezes a impressão que elas me passam é que elas não estão nem aí para Deus, né? Eu já falei para vocês, né, que às vezes eu tenho a impressão que as pessoas, assim, elas querem errar. Mas como elas sabem que eu conheço a palavra, elas vão lá perguntar para mim, o que Deus quer que ela faça? Aí eu digo o que é o certo, só para ela ter certeza que ela não vai fazer aquilo. Aí ela faz diferente. Eu falo, oh, Jesus, meu Deus do céu, não é? Teve uma vez até que eu me senti mal, falei, rapaz, será que esse negócio de aconselhar a pessoa desanima elas? Né? Aí fui orar, né? Aí o Espírito Santo falou, calma, César, calma. Né? É que tem gente que tem ela quer ter certeza que não vai me obedecer. Aí quer saber da minha vontade, é que nem o diabo, né? Por que o diabo conhece a vontade de Deus? Só para não fazer e para influenciar os outros a não fazer também. Né? Então, meu irmão, pensa, que situação, né? E eu me sinto feliz, porque nesses meus 23 anos, 23 anos de caminhada com o Senhor, eu já andei com muita gente, já criei expectativa em muita gente, não é? Já tive esperança em muitas pessoas, e eu vi que elas decidiram não viver a palavra de Deus deliberadamente. Mas o Senhor tem me preservado. E o Senhor quer te preservar também. E Ele nos preserva por meio do amor. Por que o amor é importante? Porque, meu irmão, é por meio do amor que o Senhor nos preserva. É por meio do amor que Ele nos guarda. Amém? Aleluia. Eu tenho uma pergunta para você. O Espírito Santo pediu para eu fazer uma pergunta. Estava fazendo o esboço, e o Espírito Santo pediu para eu fazer uma pergunta para você. Ele já sabe a sua resposta, amém? Não é? Você quer ser aprovado nesta prova, ou você quer ser reprovado nesta prova? O que você quer? Ela existe, não é? Eu tenho certeza que não preciso te convencer que a iniquidade tem se multiplicado, que cada vez mais pessoas na igreja menos querem obedecer a palavra de Deus. Elas sabem o que é certo, mas a obstinação do coração delas não deixa elas fazer. E tem gente que eu digo isso aí, mas olha a consequência. Não, pode deixar que eu estou pronto para a consequência. Está pronto nada, meu irmão. Não está. Quando a desgraceira começa a vir, meu irmão. Entendeu? Quando começa a vir a desgraceira, ninguém está pronto. Ninguém. Aí vem o arrependimento, que na maioria não é nem arrependimento, não é o remorso. O que eu fui fazer na minha vida, meu Deus do céu? O que eu fui fazer? Eu sabia e fiz igual. Dá vontade de se esbufetear. Quem tem vontade de esbufetear? Eu já tive vontade de esbufetear, meu irmão. Nossa, Deus. Tipo assim, ó. E eu já fiz isso. Teve um dia que eu parei assim, ó, no espelho assim, ó. Idiota! Burro! Rapaz, porque dá uma raiva. Quem já ficou com raiva de si mesmo aí? Rapaz, isso é um bom sinal, não é? Que você pode tomar uma decisão, né, de deixar de ser um iníquo, uma pessoa, não é? Que além de não, né, fazer o que Deus manda, ainda desanima os outros crentes desavisados, que não sabem que isso é uma prova para o amor que eles têm. Então, né, se você quer, espero que você queira passar nessa prova, lembre que é desta aprovação que depende a consumação da sua salvação, meu irmão. Se o seu amor não passar pelo teste da multiplicação da iniquidade, você olhar aquela pessoa que você gosta, que você tem carinho, e ver que ela não está nem aí para muitas coisas ligadas ao reino de Deus, entendeu? E você vai encontrar isso na vida de todo mundo, meu irmão. Daqui a pouco, né, se eu me descuidar, você vai olhar para mim e vai ver assim, pô, missionário, cara, missionário deveria ter mais zelo com as coisas. Quem acha que eu devo ter mais zelo com as coisas? Quem acha? Eu tenho certeza. Só que eu sou ser humano. E se eu sou ser humano, eu tenho uma natureza pecadora, e mesmo não querendo,
E às vezes até sem perceber. Sem eu perceber, você vai olhar para mim e você, ó, missionário pisou na bola, meu irmão. Eu não devia ter feito isso, não. Eu vou desanimar. Meu amor vai esfriar. Não faça isso não, filho. Não faça isso não. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Está difícil. E se você quer de fato ser aprovado, não pode então deixar a falta de zelo, a falta de devoção e dedicação dos outros afetarem você. Você vê pessoas que não têm zelo por Deus e pela igreja? Né? Quantas vezes eu aconselho pessoas, pastor, mas ninguém quer nada, pastor. Na verdade é um exagero. Biblicamente você podia dizer assim, a maioria não quer nada. Bom, eu concordo com você. De fato, a maioria, não é? Está mais pela vibe do que por ter de fato uma vida com Deus. Entendeu? Mas, e está escrito, meu irmão, né? Mas e você vai deixar? Gente, entenda uma coisa, né? Você pode escolher não ser a maioria. Você pode escolher ser aquela pessoa que vai fazer parte da minoria, ou não é verdade? Não é? E o bom que o Senhor quer que essa minoria cresça cada vez mais, não é? Tem espaço, tem espaço, não é? O Senhor quer que todo homem seja salvo, Ele quer isso, é a expectativa dEle. Ele sabe que em função da falta de zelo de muitos, não vão ser, mas Ele quer. Deus não quer que as pessoas vão para o inferno, Deus não quer que as pessoas sofram, Deus não quer que as pessoas vivam sem experimentar e viver, né, essa proteção do amor de Deus. Mas, infelizmente, né, a Bíblia diz aqui que o amor de quase todos, o amor de muitos, o amor da maioria vai se esfriar. Não seja esses quase todos, não seja esses muitos, não seja essa maioria, amém? Encontre a porta estreita, trilhe o caminho difícil, não deixe que a falta de zelo, de devoção, de dedicação dos outros afetem você. E como você está nisso, né? Outra pergunta, como que você está nisso? Você tem deixado? É uma realidade, gente. Existe falta de zelo, existe falta de devoção, sim ou não? Falta de comprometimento. Você tem deixado isso esfriar o amor em você? Você tem deixado isso apagar esse amor? Era para ser uma chama, virou uma brasa, e agora está frio, virou cinza. Mas o Senhor quer tirar, né, a cinza e colocar em você uma coroa de alegria, o óleo de alegria que vem do amor, amém? Então, irmãos, decida amar a Deus apesar da multiplicação da iniquidade, não é? E eu quero te ensinar, então, né, como que você vai praticar atitudes, né, para resistir. Porque como que nós resistimos? Nós resistimos mantendo as atitudes de amor, amém? Né? Vem aquela tendência, vem assim aquela, né? Porque entenda uma coisa, irmão, nós somos seres humanos, amém? E depois que a gente entrega a vida para Jesus de verdade, Ele diz que Ele tira o nosso coração de pedra insensível e nos dá um coração de carne, não é? Então nós vamos sentir mais, né? Quando não era crente, se um crente fizesse uma coisa errada, o que sentia? Até alegria. Viu? Por isso que eu não vou na igreja. Né? Eu, né, sou de família, tudo crente, meus dois avós pastores, sempre que tinha as reuniões de família, eu e meus irmãos éramos os primos ovelha negra. Você está me entendendo? Então eu ficava assim, catando os erros dos meus primos, só para dizer assim, por isso que eu não sou crente. O que adianta ser crente aí? Ô, crente, é crente que está fazendo isso aí. Viu? O que adianta? Eu falava assim. E eu me alegrava quando um crente pecava, eu me alegrava quando um crente pisava na bola, e eu, sabe, como incrédulo, usava aquilo para acusar a igreja e falar mal da igreja. Aí eu converti e abandonei essa prática, e me entristece que eu encontrei crente na igreja que tem a mesma prática que eu tinha quando eu não era crente. Eu não era crente, eu me alegrava quando outro crente pecava. E hoje na igreja a gente vê
crente se alegrando com o pecado do outro crente. Quando não era crente, eu falava mal da igreja por causa do pecado dos crentes. E eu, na igreja, para minha triste, decepção, encontrei crente que falava mal da igreja por causa do pecado do crente. Qual a diferença entre o crente, nesse caso, e o descrente? Não, a Bíblia, Jesus fala que são pessoas que vivem como pagãos, vivem como se fossem pessoas do mundo, vivem na iniquidade, vivem na desobediência da palavra de Deus. E o que te capacita a amar, ou seja, o que nos capacita a amar toda essa situação, independente dessa situação, em meio da multiplicação da iniquidade, é crer que Deus nos ama, não é? Porque quando nós olhamos para a falta de amor das pessoas para com a igreja, falta de amor das pessoas para com os outros, nós acabamos, mesmo até acreditando que acreditamos no amor de Deus, mas a nossa atitude mostra que nós não acreditamos de fato, porque olha só, nós amamos porque Deus nos amou. Rapaz, se eu creio que Deus me amou, independente do que eu veja, eu vou amar também, ou seja, eu vou ter atitudes que demonstram que esse amor que Deus colocou na minha vida não esfriou, não apagou, continua queimando, não é? E nós temos uma responsabilidade que o Senhor nos dá, a chama não pode apagar. Tem um versículo que diz isso, o fogo não pode apagar, ele tem que arder continuamente no altar. Onde é que está o altar? O altar é esse degrau aqui, esses 2 degraus que a gente desmanchou para fazer outro ali? Isso aqui é altar? Não, isso aqui é degrau, fala assim, degrau, plataforma. Não é altar, altar é nós, porque nós somos o templo. Isso aqui é o templo de Deus? Não, isso aqui é o prédio da igreja. Nós somos o templo. Tem gente que tem zelo por um degrau, mas não tem zelo pelos sentimentos e os pensamentos que vêm no seu coração e na sua mente. É religiosidade, ou não é verdade? Então, se eu creio que Deus me ama, e eu me sinto amado por Deus, independente do que façam, do que falem, eu vou continuar mantendo a minha atitude de amor. 1 João 4, do 9 ao 10, diz assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. Então, o que prova para mim e para você que Deus os ama? Não é o que os irmãos fazem na igreja ou fazem por nós, é o que Cristo já fez por nós. Ele morreu por cada um de nós. Quem crê aí que Jesus morreu por você? Amém? Você sabia que a sua salvação está na condição de você crer no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e declarar com a sua boca que Ele é Senhor? Você sabe disso? Você foi salvo. Se você é salvo, você foi salvo porque você creu no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos. E um dia você confessou com a sua boca que Ele é o seu Senhor, que você é escravo dEle. E é essa crença que é a maior prova de que Deus te ama. E quando você começa a esfriar o amor, é porque você não está relevando isso, está perdendo valor para você. Por isso que se você não perseverar, você não será salvo. Porque isso afeta a sua crença que Ele ressuscitou e voltará. Aí você não está se preparando para receber Ele como noiva. Amém? E que você é escravo dEle. Você deve obediência a Ele, independente do que qualquer pessoa fez ou ainda vai fazer. Isso não interessa. O amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Então, irmãos, essa é uma grande prova que de todo o meu coração eu quero, assim, nesse início de mensagem aqui, trazer como um alerta para você. Estamos nos últimos tempos.
a iniquidade está se multiplicando. Cada vez mais irmãos na igreja pecam, fornicam, adulteram, murmuram, reclamam, falam mal uns dos outros, tramam uns contra os outros, infelizmente. E o Senhor me avisou. E o Senhor também te avisou. Primeiro, meu irmão, quero te dar 2 alertas aqui. Não seja esse tipo de pessoa que vive na iniquidade, que façam que os pequeninos se percam. Senão é melhor que você amarre uma roda de moinho no pescoço e se atire no Barigui para viver junto com as capivaras. Vai que tem que ser em dia que não está seco, porque senão você vai ainda ficar e vai demorar para morrer, não é? Então vigie, né? Se você vive com pecado oculto dentro de você, se você vive aí, entendeu, falando mal da igreja do Senhor, da noiva de Cristo, falando mal dos irmãos, falando mal de liderança, meu irmão, vigie. A hora que o Senhor dizer que chegou o tempo do limite que Ele deu para você, eu não quero estar na sua pele. Eu nem vou orar por você não, porque eu já aprendi com o que Ele falou para Samuel com relação a Saul: sai da frente. E aí, meu irmão, é você e Deus. Abra os seus olhos. Tenha temor a Deus. A igreja não é minha, não é sua. Essas pessoas que estão aqui não são minha nem sua. Você não é meu, você é do Senhor. Eu não sou seu, eu sou do Senhor. Então, vigie o que você tem falado da igreja. Vigie o que você tem feito nos bastidores. Vigia. Primeiro conselho é esse. Segundo conselho, não seja o tipo de pessoa que vai ser abalado por essas coisas que essas pessoas, sem juízo, sem zelo, sem temor, sem dedicação, fazem. Não seja abalado. Amém? Persevere. Não deixe esse amor esfriar. Amém? Então, irmãos, nós devemos firmar a estaca do amor. Primeiro, na nossa vida com Deus. Amém? Que a gente tem que amar Ele acima de todas as coisas. Segundo, na nossa vida com a gente mesmo. Porque a gente tem que amar o próximo como amamos a nós mesmos. E terceiro, né, nós temos que firmar essa estaca no nosso relacionamento com o nosso próximo, para poder alargar essa tenda. Meu irmão, e a tenda do amor é a tenda mais chique que tem, porque entre a fé, a esperança e o amor, o maior é o amor. Amém? Vamos, né, sacudir, né, sabe? Vamos sacudir a lona do amor aí que está cheia de pó na sua vida, meu irmão, não é? E levanta, sacode a poeira e estende a lona por cima. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Está difícil. Vamos lá então. Vamos falar então primeiro sobre amar a Deus. Amém? Porque a gente tem que começar do começo. E o início de tudo é o quê? É o Senhor. Ele é o alfa, o início e também o ômega. Aleluia! Nós viemos dele e voltaremos para ele. Iniciamos nele e terminaremos nele. Apocalipse 2, do 4 ao 5, diz assim: porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Lembrem de quando vocês caíram. Então aqui tem uma revelação poderosa já. Toda queda, ela acontece por causa do esfriamento do amor. Quem perde o amor, perde a esperança depois, consequentemente perde a fé, e aí, cai. Você está me entendendo? Então, né, toda queda, não é? Toda vez que eu desanimo, toda vez que eu paro, toda vez que eu retrocedo, toda vez que eu olho para trás, e as criancinhas sabem que crente olhar para trás das áreas, não é verdade? Vira estátua de sal, né? Então, lembre de quando vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que fizeram no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. O que é o candelabro? O que é o candelabro? A presença do Espírito Santo. Não é? Porque, meu irmão, olha só,
O Espírito Santo é um candelabro, amém? É ou não é? E no candelabro tem 7 lamparinas que tem que ter 7 chama acesa. Por isso está escrito: não apagueis o Espírito. Se você deixar ele muito tempo apagado, ele vai embora. Ele não está ali para estar apagado. O objetivo do candelabro é iluminar o ambiente onde ele está, iluminar a sua vida. Não, Jesus diz que ele não acende uma lamparina para colocar debaixo do cesto, nem embaixo de uma mesa. Não é verdade? Você não pode abafar. Você sabe que se abafar uma chama, o que acontece? Apaga. Você não pode apagar, e não apagueis o Espírito Santo. Senão o Senhor vem e ele tira o Espírito Santo dentro de você. Você está me entendendo? Aí, como você já gravou a sua língua estranha, você até fala, mas só fala. Né? Quem conhece a sua língua estranha aí? Você conhece, não é? Mas se você está desanimado, se você tem deixado a iniquidade dos outros, essa condição que os outros vivem em desobediência, te frustrar, te desanimar, não adianta nada, os irmãos, a igreja, não sei o quê, porque nada acontece, nada funciona, você começa com esse discurso satânico, porque isso é satânico, tudo que o diabo gosta. Apagou. O que aconteceu? Apagou. Não ama mais como amava no princípio. O maior dos mandamentos é um apelo de Deus para os que não o amam a amá-lo. E esse texto aqui de Apocalipse é um apelo de Deus para aqueles que deixaram de amá-lo, voltarem a amá-lo. Deus quer que você volte a amá-lo. Se você nunca amou a Deus, porque tem gente na igreja que nunca amou a Deus, isso é uma realidade. Você está me entendendo? Não é? Um dia eu vi que eu não amava a Deus. E eu confesso para vocês que foi bem quando o meu pastor falou assim, César, Deus chamou para ser pastor. Né? E ali eu descobri que eu não amava a Deus. Eu falei assim: Abraão, não sei se você é pastor dessa igreja, não. Ele falou: por quê? A gente estava no escritório, assim, tinha uma janela que dava para dentro da igreja, tinha os irmãos ali. Eu falei: porque aquele ali, se desviar, não vou nem fazer falta. Aquele ali, se não vir, eu dou até graças a Deus. Eu falei: Abraão, não amo esse povo. Porque eu via que Abraão era um cara que amava as pessoas. Eu me sentia amado por ele. E eu via que ele amava os irmãos. E eu ficava com raiva dele, às vezes, que ele amava os irmãos. Porque os irmãos faziam fofoca dele. E eu ia lá com o meu dedo bem duro, e dedurava mesmo, não estava nem aí. Pensa num cara de dedo duro, era eu. Abraão falou mal de ti. E eu estava esperando que o Abraão desse uma cadeirada nele, mandasse ele embora da igreja, suspendesse do ministério. Ele falou: calma, César, ele não sabe o que faz. E eu ficava assim, bravo com o Abraão, meu irmão. Entendeu? E aí aquilo aumentava mais a minha raiva pelos irmãos. Sabe quem já passou por essa situação aí? Pois é, eu senti essas coisas. E colérico é uma desgraça, meu irmão. Colérico para amar alguém só Jesus na causa. Entendeu? Então, eu entrei num conflito, meu irmão, entrei numa luta interna comigo. Meu irmão, foi a maior luta interna da história da minha vida. Eu nunca passei por isso. Eu fui oprimido pelo Espírito Santo. Se você só for oprimido por um diabo, por um demônio, por um Exu, por uma pombagira, um preto velho, um preto novo, você está me entendendo? Né? Você não sabe o que é opressão. Ser oprimido pelo Espírito Santo, não tem oração que acabe com isso, não tem pastor que ore para expulsar a sua opressão. É só você se render aos pés do Senhor. E um dia eu estava lá e eu comecei a chorar. É para mim chorar, meu irmão, é só Jesus na causa mesmo. E, entendeu? Eu falei: Senhor, eu não amo essas pessoas. E quando eu estava declarando isso, o Senhor me trouxe à memória o texto: quem não ama o seu irmão que vê, não ama o seu Deus que não vê. Aí veio um espírito de arrependimento sobre mim. Eu comecei a pedir perdão para Deus, que eu achava que eu amava Ele mais do que os outros amavam, porque esse povo não faz nada, e desobedece, não ama o Senhor. Eu estou aqui, firme, então estou amando. Você está me entendendo? E aí Deus falou assim: você não ama, você não me ama também. E aí, meu irmão, veio aquele arrependimento, veio uma situação que mudou a minha história. Aí eu falei assim: eu largo a química. Eu até cantei um hino para Jesus: por você eu largo tudo. Dinheiro, não sei o que, até o canudo. Você está me entendendo?
Não é? Aí cantei esse hino para Jesus, porque agora eu vou começar a amar o Senhor de verdade. Você está me entendendo? Né? Então, meu irmão, glória a Deus, hoje eu estou aqui. Hoje, algumas pessoas me olham e me classificam e me colocam no hall dos perseverantes, dos remanescentes. E que isso aconteça com você também, amém? Seja um perseverante no amor, seja um remanescente no amor, amém? Aleluia, não é? Na prática, bem na prática, irmão, você tem que sair daqui sabendo o que fazer, não é verdade? Você não quer ficar discutindo aqui, né, quem nasceu primeiro, se foi a galinha, o ovo a galinha. Eu creio que foi a galinha, porque Deus criou os bichos, não os ovos, e os bichos colocaram os ovos, amém? Então, vamos partir para a prática. O que é amar a Deus? Porque a gente tem uma ideia romântica sobre amor, amém? E o amor de Deus não tem nada a ver com romance. Amor de Deus é mandamento. Eu não sei você, meu irmão, eu nunca achei uma ordem romântica. Quem acha uma ordem romântica? Entendeu? Né? Meu amor, vai lavar aquela louça ali, meu amor. Ai, meu amor, que bom, senti uma coisa boa. Não, isso não é romântico, meu irmão. Não é verdade? Né? Mandamento não tem nada de, por mais delicado que você fale, ainda soa mal aos ouvidos do preguiçoso. Concorda comigo? Né? Mas vamos lá. O que é amar a Deus? 1 João 5, do 3 ao 4, diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. O que é amar a Deus? E os seus mandamentos, eu quero colocar um parênteses meu aqui. E os seus mandamentos para quem? Para aqueles que o amam. Para quem? Não são difíceis de obedecer. Porque, meu irmão, olha só. A questão não é o que você faz. Uma das grandes questões da vida não é o que você faz, é para quem você faz. Eu vejo pessoas dizendo, mas eu não gosto de fazer isso. Meu irmão, se para quem você faz não te motiva a fazer o que você não gosta de fazer, é porque não há amor dentro de você. Essa é a grande verdade. Eu não gosto de fazer um monte de coisa, meu irmão, um monte de coisa. Meu irmão, pensa, eu sou um ser humano que eu gosto de fazer poucas coisas dessa vida, não é? Mas, irmão, quando é para Deus, quando é para minha esposa, quando é para as minhas filhas, para minha mãe, meu irmão, eu faço o que tiver que fazer. Mas a alegria não está no que eu estou fazendo, a alegria está em para quem eu estou fazendo. Então a grande situação aqui não é, o amar o mandamento lá de Salmo 119, não é simplesmente amar o mandamento pelo mandamento. O que gera esse amor é a satisfação de estar fazendo algo que vai agradar alguém que a gente ama acima de todas as coisas. Não é? Imagina só, não é? Você é uma esposa que fala para o seu marido assim, eu nunca vou lavar a louça. O que você está dizendo para ele? O eu não gostar de lavar a louça é maior do que o meu amor por você. Mas você casa com um homem que fala assim, eu não vou pagar suas contas. O que ele está dizendo para você? Não é? Essa indisposição que eu tenho de pagar a conta dos outros é maior do que o amor que eu sinto por você. Então, quando você não quer obedecer os mandamentos de Deus, você fala para ele, Senhor, a indisposição que eu tenho de obedecer os teus mandamentos é maior do que o amor que eu sinto pelo Senhor. Então, isso não é amor verdadeiro, porque para ser amor, tem que ser acima de todas as coisas. Porque se não for acima de todas as coisas, não é amor, simples. Simples assim. Se não é acima de todas as coisas, não é amor. E quando não é amor, é o quê? O que o profeta diz quando não é amor?
É cilada. Não é verdade? Se não é amor, é o quê? Casa com alguém que não te ama, você vê. Você casou acreditando que era, aí vira o que esse negócio? Golpe está aí. Então, irmãos, olha só. Pois amar a Deus e obedecer seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Então, amar a Deus é o quê? É vencer o mundo. Amar o próximo é o quê? É vencer o mundo. Amar a si mesmo é o quê? É vencer o mundo. E se vence o mundo pela fé. Então, se você tem fé, não é? Desenvolve entendendo, desenvolve recebendo, desenvolve guardando. Você vence o mundo. E agora você então ama a Deus. Porque você ama a Deus, você ama você. E porque você ama você vai poder amar o seu irmão como que você vê. E a grande prova que você ama a Deus, que você não vê, é que você está conseguindo amar o seu irmão que você não vê. Amém? Quer dizer que você vê. Aleluia? Então, mas não basta cumprir o mandamento de qualquer forma. Não é? Não basta obedecer só pela fé. Quem lembra o que é obedecer só pela fé? É obedecer sem vontade, não é verdade? Né? É uma obrigação, é porque tem que fazer. Não tem mais alegria nisso, não tem mais esperança nisso, ou seja, não tem amor nisso. É só pela fé. E quando a pessoa fala que é só pela fé, que até a fé já foi embora. Né? Então, não basta cumprir o mandamento, simplesmente. Nós temos que atingir um nível do cumprimento no mandamento. E o que é amar a Deus? Não é? Amar a Deus amar a Deus sobre todas as coisas, é amar Ele de todo o coração, de toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Amar acima de todas as coisas é amar com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Amém? Então, você tem que cumprir o mandamento dessa forma, com toda a alma, com toda a mente e também com todas as forças. Amém? Aleluia. Então, o que é, né, obedecer mandamento com todo o coração? Bom, a palavra coração aí fala do nosso espírito, fala assim, espírito. Nem sempre que a palavra coração está escrita na Bíblia está falando do espírito, mas nesse texto específico, se você olhar a palavra aplicada ali, e ir para o dicionário bíblico, você vai ver que está falando do seu espírito, e a Bíblia diz que nós somos compostos de espírito, de alma e de corpo. Então o Senhor, Ele espera que a gente obedeça os mandamentos, porque amar a Deus é obedecer os mandamentos, não é? É uma atitude, amém? Ele quer que a gente obedeça a Ele com todo o nosso espírito, amém? Agora me diz uma coisa, o que o Senhor espera da sua vida espiritual? O Senhor tem alguma expectativa na sua vida espiritual? Tem. O que o Senhor espera da sua vida espiritual? O Senhor, ou seja, né, da nossa vida espiritual, que é a nossa nova natureza, amém? Vida espiritual e espírito e nova natureza é a mesma coisa, sim ou não? Deixa eu explicar para você. Espiritualmente, nós estávamos mortos. O que a gente estava? Morto. Ou seja, nosso espírito estava enterrado. O nosso corpo havia se transformado na sepultura do nosso espírito. Tá bom? Quando nós aceitamos Jesus, milagrosamente, pela ação do Espírito Santo, Ele nos deu uma nova vida, ou seja, um novo espírito, só que ele é como? Ele é pequenininho, não é? Tanto que quem não cresce, né,
O apóstolo Paulo fala, vocês eram para estar comendo já feijão, arroz, torresmo, né? Paio, linguiça. Vocês ainda precisam de leite, porque vocês não cresceram, né? Então nós vamos alimentando a nossa vida espiritual através da obediência à palavra de Deus, porque não é só de pão que vive o homem. Amém? Vamos alimentando, não é? Então o Senhor, Ele espera que espiritualmente nós nos ofereçamos completamente a Ele. Fazemos isso nos sacrificando para sermos dedicados ao serviço que Ele deixou para fazermos, para sermos agradáveis a Ele e também para termos uma vida correta segundo o padrão dele. Amém? Então, como que eu, não é, com a expectativa que o Senhor tem com relação à minha vida espiritual, que acima de todas as coisas, acima o quê? Acima de todas, são 5 áreas, amém? Acima de todas as outras 4, eu me ofereça completamente a Ele. Para quê? E o que é se oferecer a Deus? É fazer sacrifício para ser dedicado ao serviço que Ele quer que você faça. Tem um serviço que Ele deu para nós como igreja? Tem ou não tem? Ele quer que a gente faça sacrifício para poder fazer esse serviço. Orar é um serviço? Jejuar é um serviço? Anunciar o evangelho é um serviço? Sim ou não? Ajudar? Um monte de serviço, né? O que mais tem na vida é serviço, né? E para ser também agradável a Ele e ser correto diante dEle. Isso que eu falei para vocês é o resumo de Romanos 12:1 e Efésios 4:24. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer ao Senhor. Eu não coloquei aqui, mas você sabe que toda adoração que Deus espera é uma adoração espiritual, sim ou não? Em espírito e em verdade. Então, acima de todas as coisas, o que Ele espera do seu espírito, da sua vida espiritual, é que você, acima das outras áreas, colocando Ele em primeiro lugar, você se sacrifique para servi-lo, para agradá-lo e para ser aprovado por Ele, ter uma vida correta. Amém? Ele quer que façamos tudo por motivos espirituais. Amém? Ou seja, então Ele quer que coloquemos as motivações espirituais acima das motivações emocionais e das motivações materiais. A gente tem motivação material? Tem. A gente tem motivação emocional? Tem também. Mas Ele quer que nós coloquemos as motivações espirituais acima. Ou seja, então eu vou obedecer os mandamentos por causa de coisa emocional que eu quero? Eu vou obedecer mandamento colocando em meu lugar as coisas materiais que eu quero? Não. Eu vou obedecer o mandamento colocando acima das emocionais e das materiais as coisas espirituais. É ou não é verdade? Não é? Diz assim em 2 Coríntios 10:13. É claro que somos humanos. Quem já virou ET aí? Não, né? É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Toda luta deve ser travada no âmbito espiritual. E a luta no âmbito espiritual trará conquistas emocionais e trará conquistas materiais para a nossa vida. Porque tudo de bom, não se engane, está escrito, tudo de bom que recebemos vem de quem? Vem dos céus, do Pai das luzes, do Criador das luzes do céu, que não muda e nem varia de posição, porque nele não há nenhuma escuridão. Tudo de bom vem dele, tudo de bom para a sua alma, tudo de bom para a sua vida material, tudo vem do Espírito.
porque Deus é Espírito. Por isso que importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Amém? E outra coisa, outra expectativa que ele tem, ele quer que lutemos com as forças das trevas e não contra as pessoas. Olha o que diz lá em Efésios 6:12: pois não estamos lutando contra seres humanos. Os seres humanos não são seus inimigos. É claro, irmãos, que muitas vezes demônios usam pessoas como instrumento de resistência, como instrumento de acusação. Usa ou não usa? Usa. Infelizmente usa. Mas a nossa luta é contra elas? Não. Essas pessoas são as pessoas que nós temos que mais urgentemente trabalhar para a libertação delas. Você está entendendo? Porque nós temos, meu irmão, que entrar na casa do valente e tirar o que está dentro da casa dele. Então tem muitas pessoas na igreja, e isso acontece dentro da igreja, que podem se levantar contra a igreja, se levantar contra o ministério, se levantar contra o irmão da igreja. Ele fica magoado, chateado, rancoroso, e faz até aquela macumba gospel, que é aquela oração para o irmão se dar mal, aquela expectativa que vai acontecer algo errado na vida da pessoa. E quando você descobre isso, você não fica meio chateado? Fica ou não fica? Mas não deixa isso apagar o amor. Não apagueis o Espírito Santo. Amém? Então, a expectativa dele é que a gente lute contra as forças das trevas, meu irmão. Entendeu? Você está em casa, por exemplo, o seu marido, ele faz algo que te irrita, assim, que você tem vontade, assim, de dar uma espadada nele. Sim ou não? Vai para o quarto, fecha a porta, desembainha a espada do Espírito e fica chulapando Satanás ali até você cansar. Na próxima vez ele vai falar assim: rapaz, não vou mais usar o marido dessa mulher contra ela. Cada vez que eu uso, em vez de ela brigar com ele, ela vem aqui e briga comigo e me repreende, manda fogo, eu saio todo queimado, desgraçado. A próxima vez que Satanás mandar ele, manda outro que eu cansei. Vou fazer revezamento para te perturbar, mas não vai dar certo. Você crê nisso? Quem crê nisso que eu estou falando? Irmão, é assim que funciona o mundo espiritual. Você tem que entender a dinâmica. Amém? Então a expectativa do Senhor, não é que você, a expectativa do Senhor com a sua vida espiritual é que você obedeça os mandamentos e se sacrifique para isso, acima de todas as coisas. Que você coloque os motivos espirituais acima de todas as coisas. E que você trave a sua luta somente no âmbito do Espírito. Com as pessoas, principalmente com os irmãos, seja paciente, seja bondoso, tenha misericórdia. Ora a Deus, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, e se eles não se converter, o Senhor mesmo vai descer a mão deles. E a gente tem que orar para que Deus não faça isso, porque Deus não quer fazer. Deus não quer fazer. Deus, quando Ele quer destruir uma cidade ou alguém, Ele espera que alguém se levante para pedir: Senhor, não faça isso, não destrua essa cidade, não destrua essa pessoa. Essa é a expectativa de Deus. Ele quer achar alguém na brecha. Aquela pessoa merece, meu irmão, tomar um raio na cabeça, ser fulminada, mas o Senhor, mesmo ela merecendo, o Senhor não quer. E às vezes ele chega no limite com aquela pessoa, e a oração dela não é mais atendida. Aí o Senhor espera que o outro se coloque na brecha. Mas até o tempo da brecha tem tempo, não é verdade? Ele pediu para Samuel sair da brecha. Sai da brecha, que agora acabou o tempo. Não é? Aí quando o Senhor chega nesse nível com as pessoas, é porque Ele às vezes, dá como, que nem diz, dei a Sidom como resgate por ti, Aí Ele deixa acontecer com um, para que os outros abram os olhos e evitem esse tipo de juízo
que gera fraqueza, doença e morte física na vida das pessoas. E é por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos, e não são poucos que dormem. É ou não é verdade? Não é? Semana que vem nós continuamos essa palavra, mas amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E essa é a expectativa que Deus tem com relação à sua vida espiritual. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu quero te convidar a fazer uma oração de arrependimento nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui, sem nenhuma exceção, nós deixamos de alguma forma o nosso amor esfriar. Uns mais, outros menos, mas todos nós de alguma forma nos entristecemos, nos frustramos, nos decepcionamos, nos desanimamos com a iniquidade de alguém. Pessoas que mesmo sabendo que não podem fazer o que é errado, elas fazem, e ainda tentam até justificar os seus erros, tentam colocar responsabilidade nos outros, mas Deus não tem nada a ver com isso. Não é o que o seu irmão faz por você que é a prova que Deus te ama. É o que Jesus fez por nós, por cada um de nós, que deve bastar para nós crermos no amor de Deus, nos sentirmos amados, e porque Ele nos amou primeiro, nós também decidimos sermos esses poucos que não deixarão o amor se esfriar. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante do Senhor hoje e queremos nos humilhar diante do Senhor, Pai, confessando, reconhecendo, admitindo, parando de dar desculpas e arrumar motivos, Senhor, que o nosso amor pelo Senhor tem esfriado, ao ponto até, Senhor, de alguns de nós terem deixado de se sacrificar para te servir, te agradar e serem corretos no Senhor, ao ponto de terem colocado os motivos humanos em primeiro lugar, ao ponto de deixarem de lutar contra os espíritos malignos e começarem a lutar contra as pessoas. Senhor, ajuda-nos, nos perdoe, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos conduza, acenda essa chama dentro de nós novamente, como o Senhor fez com Pedro, mandando um recado para ele, mandando chamá-lo. Meu irmão, o Senhor manda eu dar um recado para você nesta noite. Ele mandou te chamar. O Senhor mandou no final da mensagem: diga a essas pessoas, como eu mandei dizer para Pedro, que eu estou chamando ele. E esse chamado é a oportunidade que Ele te dá de você deixar Ele acender novamente essa chama, esse candelabro dentro de você. Meu irmão, Ele quer que você volte. Minha irmã, Ele quer que você volte. Ele mandou eu te chamar. Diga a eles que eu estou chamando eles novamente. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu do seu chamado, do seu ministério. Nada mudou, você mudou, porque a chama se apagou, mas Ele não mudou 1 centímetro, 1 milímetro sobre o plano que Ele tem ao teu respeito, porque nele não há nenhuma escuridão. O coração dele não se turba, independente do que você tenha feito. Mas o seu coração se turbou, mas Ele quer tirar isso de você.
E Ele vai fazer isso mediante você aceitar o chamado. Volte a sacrificar para servi-lo. Volte a sacrificar para agradar a Ele. Volte a sacrificar para ter uma vida correta. Volte a sacrificar para colocar os motivos espirituais acima de todos os outros. Volte a sacrificar para não lutar contra a carne e contra o sangue, para não colocar pessoas no seu rol de inimigos. Volte a sacrificar para voltar a lutar contra as autoridades, os principados, as potestades, os poderes malignos que habitam nas alturas e que dominam esse mundo tenebroso. O Senhor, Ele quer te devolver a espada que você vai usar tanto para atacar como para se defender. Ele te chama, Ele quer que você expanda, porque Ele quer transbordar coisas que você ainda não experimentou na sua vida. Então creia, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Oh Espírito Santo, aviva-nos, Senhor. Cercar em meio a vozes, anseio por tua voz. Declara essa canção, adore Ele, faça dessa canção sua oração. A me chamar, oh, aleluia. Revelas quem eu sou quando estou aqui a te olhar, a te olhar. És o amor crescendo em mim. És o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens essa verdade, Senhor. muito mais. Leva-me no mais profundo do teu ser. Se renda ao Senhor. Deixa Ele te conduzir ao centro da vontade dEle. Prefiro então deixar tudo aos seus pés. Eu rendo a ti, tudo a ti. E se a minha voz falhar, tu cantas para mim que eu sou teu, pra sempre teu. És o amor crescendo em mim. Declare com fé. És o fogo que jamais se apagará. Eu sei que tens muito mais. Leva-me no mais profundo do teu ser. Cantamos santo com os anjos, santo, pra sempre santo. Cantamos santo com os anjos, santo, pra sempre santo. Cantamos santo com os anjos, santo, pra sempre santo. Cantamos santo
Obrigado, Senhor. Acende a chama do amor novamente em nós, Senhor. Ajuda-nos a preservar, como sacerdotes fiéis, essa chama acesa, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo.